um pouquinho do nascimento. O que acontece nesse momento da nossa vida? Imagine assim, que você está lá dentro da barriga da sua mãe, quietinho, quentinho, você não tem falta de nada, tudo o que você precisa, você é satisfeito, atendido por essa estrutura dentro do útero da sua mãe. Então, essa estrutura ela é completamente preparada para te atender em todos os sentidos. Muitas vezes a gente pensa assim, será que essa informação, o que aconteceu lá dentro do útero, lá dentro da sua mãe, quando você estava lá, reflete e impacta a sua vida hoje? Bom, existem já estudos, algumas comprovações aí por imagens, por exames, que comprovam que o bebê, ele sente absolutamente tudo o que acontece com a mãe, com o pai, com a família. Ele está completamente dentro, já inserido nessa consciência do qual ele veio fazer parte. Isso já dentro do útero materno. Então, esse bebê, ele vai sentir o que a mãe sente, ele vai sentir e se conectar com o que o pai sente, ele vai sentir e se conectar com a informação que existe dentro do útero da mãe. Por exemplo, se antes desse bebê a mãe teve ali um aborto, né, uma dor profunda de um filho que não nasceu, que faleceu dentro do útero dela, esse bebê se conecta com todas essas informações. E isso se dá por conta de uma consciência que o bebê já tem lá dentro do útero materno. Então, essa consciência, ela já existe e já está se formando. Esse bebê, ele também traz consigo os aspectos da própria alma, daquilo que ele está vivenciando no trajeto espiritual que ele está fazendo. Então, conforme ele vai se desenvolvendo dentro do útero materno, ele vai assimilando e captando muitas informações, seja da mãe, do pai, do sistema familiar ou desse aspecto que ele já traz consigo de um movimento de alma, ok? Então, conforme essa criança vai se desenvolvendo, ela vai armazenando dentro dela sensações, emoções. É isso que vai ficando gravado nesse bebê. Ele não tem a memória clara do que é que está acontecendo com aquela mãe, aquele pai, aquele irmão. Ele não tem a memória clara disso, até porque ele não vê. Mas a consciência se dá pelo sentir. Ele sente o que se passa. E isso vai ficando gravado em um sistema de memórias, do qual esse sistema de memórias vai fazer parte da vida desse bebê, né? Depois adulto, por toda a sua vida, ok? Então, já no útero materno, isso é sentido, isso é vivenciado e isso é armazenado no seu inconsciente. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo de como a sua mãe estava, dependendo de como o seu pai estava, dependendo de como estava a família, você aprendeu a se comportar de uma maneira determinada. Por exemplo, se na sua família você tinha lá na gestação, né, durante a gestação, você teve uma experiência que os seus pais se separaram,
tá? Seu pai saiu de casa, sua mãe ficou sozinha, naquele sentimento de sofrimento, de dor profunda, de se sentir abandonada, de se sentir rejeitada e de se sentir sozinha. Isso tudo também é transferido para você. Todas as sensações que sua mãe teve também são sentidas por você, dentro do útero. Então, todos os medos, todas as rejeições, todas as imagens de abandono, tudo isso você vai incluir no seu pacotinho de informação. Por que você vai incluir no seu pacote aí de informação? Porque isso vai servir de referência para você, tá? Não é que a gente só guarde as coisas traumáticas, as coisas difíceis. Não é isso. A gente guarda as coisas boas, a gente tem memórias também de movimentos favoráveis, mas entra numa posição de destaque as memórias difíceis. Por quê? Porque isso serve para a sua sobrevivência. Então, o que você vivenciou lá no útero materno, com as experiências, o que você sentiu, o que você vivenciou com a sua mãe e com a sua família, isso tudo vai sendo armazenado porque vai servir de referência para você. O como você vai viver, a forma como você vai se entregar para o amor, a forma como você vai se entregar para uma relação, a forma como você vai confiar em você e nos outros, diz muito de como foi essas suas primeiras experiências de vida, lá dentro do útero da sua mãe ainda. Aí, ok, você já entendeu o que existe lá, a informação lá de quando você estava vivendo no útero da sua mãe. Né? Entenda essa experiência como se fosse o seu primeiro aprendizado de vida. Então, a sua primeira escola, aonde foi? Foi no útero materno. Foi ali que você aprendeu as primeiras lições de vida. Então, foi a sua primeira escola. Aí você vai sair dessa escola porque tem um momento onde a gente precisa passar para um outro nível de consciência, uma nova situação. E aí vem o momento do nascimento. O que aconteceu nesse momento diz muito sobre a forma como você se entrega para a vida. Se entrega para tudo que gera movimento na sua vida. Então, por exemplo, movimentos de mudanças, né? Aquela pessoa que não consegue mudar, que não consegue fazer um movimento assim fluido, né? De fazer a mudança, que tem receio, que tem medo. Muitas vezes essa memória já vem lá do nascimento, tá? Porque nesse momento de transição, nesse momento de mudança, saindo de uma escola, né, indo para outro momento, você teve algo que foi muito difícil para você. E o que é esse algo que foi muito difícil para você? Você pode ter tido, no momento do teu nascimento, deixa eu voltar um pouquinho. Entenda assim, gente, nós somos preparados fisiologicamente para nascer de um parto natural, tá? O nosso corpo, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura psíquica é preparada para a gente ter um parto normal, natural, tá? Quando isso não acontece, independente dos motivos que forem, às vezes a mãe está em risco, às vezes não tem dilatação, uma série de motivos, esse parto precisa de uma intervenção. Às vezes uma intervenção cirúrgica, como é o caso da cesárea, às vezes com algum instrumento que vai ajudar a retirar essa criança. Quando isso acontece,
há uma intervenção do processo natural, daquilo do qual nós fomos preparados. E isso gera uma interrupção de informação. Por exemplo, o seu músculo, a sua estrutura muscular vai se desenvolver de uma outra forma, a sua estrutura emocional vai se desenvolver de outra forma, dependendo de como você teve esse momento do parto, do seu nascimento, ok? Então, esse momento, ele vai dizer muito de como você vai se portar emocionalmente diante de algumas situações da sua vida, principalmente nos movimentos aonde vão te levar para o que Bert Hellinger falava, o movimento para o mais, sabe? O movimento para o mais. Tem um livro do Bert que é As Ordens do Sucesso, tá? É uma coletânea ali de uns 3 livros, mas tem um que é o primeiro, um amarelinho assim, que ele fala exatamente do nascimento desse movimento em direção ao mais, em direção ao sucesso, ter imagens do nascimento e da conexão com a mãe. Por isso que quando a gente vai trabalhar os movimentos profissionais da nossa vida, seja uma empresa, seja um movimento de, eu estou indo para minha profissão, estou fazendo algo diferente agora, eu vou fazer uma transição de carreira, ou quero aumentar o meu sucesso profissional, sempre, sempre, sempre vai aparecer a imagem da mãe. Porque essa imagem do sucesso, ela tem a ver com esses primeiros movimentos de vida, aonde você se colocou ao movimento para o mais, ok? Então, sempre que você sentir que você está indo para o mais, para um sucesso maior, onde você tem uma oportunidade ali na sua frente, você vai identificar isso com as imagens, com as memórias do seu nascimento e da sua primeira experiência com a sua mãe, tá? Então, observe o quanto tudo isso, né, o como você veio para a vida, diz muito a como você vai para a vida, tá? A imagem, o momento, a situação, o que você vivenciou, o que você sentiu quando você veio para a vida, vai corresponder a como você vai para a vida. Isso é muito, muito forte, muito esclarecedor no momento que a gente faz um trabalho de observar essas imagens, de observar essas memórias. Às vezes a gente pensa assim, Grazi, mas isso já faz tanto tempo, ou eu nem lembro disso, como que isso vai me afetar? É óbvio que você não lembra, mas isso fica gravado em todo o seu campo. Isso fica gravado, tem lugares do nosso corpo aonde a gente trabalha, né, em movimentos terapêuticos, que ali está gravado uma memória. Algo que corresponde muitas vezes à gestação, ao nascimento ou em outra fase da vida. Essas informações ficam gravadas no nosso corpo. Tanto é que quando a gente vai fazer um trabalho sistêmico, né, um trabalho de olhar para essas imagens interiores, como a CAF, por exemplo, que a gente se expõe a essa imagem, você instantaneamente começa a sentir lá, naquele local do seu corpo, aonde essa memória ficou gravada. Então, eu tenho os meus clientes que eles falam assim, quando estão fazendo o procedimento de CAF, né? Grazi, está me vindo uma dor que eu sinto há muito tempo. Por exemplo, uma pessoa assim, enxaqueca. Está me vindo a mesma enxaqueca que eu tenho há muito tempo. Junto com essa memória que a gente está trabalhando. Então, o que acontece? Essas memórias, elas também causam sintomas
que se perpetuam durante toda a vida, ok? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é uma reflexão e também uma busca por entender quais são as imagens do seu nascimento que estão lhe trazendo essas limitações, essa falta de energia e força no movimento de ir para o mais, de ir para a vida, de ir para o sucesso. Quais são as imagens que estão trazendo todas essas dificuldades e limitações para você? Isso é possível de ser visto, curado, ressignificado no seu campo de imagens, no seu campo de memórias, ok? Então você pode trabalhar isso. A gente tem técnicas que são apropriadas para trabalhar as memórias inconscientes, aquilo que ficou armazenado nos seus arquivinhos aí e que você usa a todo momento para você sentir que você está segura, que você está protegida, que você tem uma referência. Porque entenda, gente, essa informação você usa porque isso foi algo difícil para você e você teve que se proteger. Então, essa informação, ela te protegeu. Só que chega uma fase que isso começa a te bloquear para você não ir para os movimentos aonde vão te expor a situações melhores, tá? Então você usa essas referências, certo? Esse conteúdo é muito interessante, não é mesmo? E ele é transformador. Eu vejo quanto os meus clientes, as pessoas que podem se submeter a esses processos, têm profundas transformações. Mas eu enfrento um problema sério aqui, porque nem todas as pessoas podem fazer um atendimento comigo, fazer uma constelação comigo, porque realmente custa caro. A minha hora profissional é elevada para muitas pessoas. E pensando em ajudar o maior número de pessoas que querem elevar a sua frequência vibracional e também trabalhar as suas relações, colocar em ordem sistemicamente a sua relação familiar, né, com a família de origem, as suas dinâmicas familiares, eu estou disponibilizando algo maravilhoso e eu espero que você comece agora mesmo o seu processo. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é adquirindo o meu livro impresso, Eleve a Frequência Vibracional, um passo a passo para a independência emocional. Esse livro ele é terapêutico, ele vai te conduzir numa jornada onde você vai identificar quais são as imagens que aprisionam você em frequências abaixo de 200 Hz e vai fazer o caminho de chegar em 200, aonde você sente as liberações profundas na sua vida. Esse livro tá bem acessível e é só você tocar no link aqui e já adquirir. E uma outra forma para quem quiser o meu acompanhamento é adquirir o Constelando a Vida. Lá você terá exercícios sistêmicos para trabalhar todas as dinâmicas familiares, identificando qual é o seu lugar em cada uma dessas relações. Você vai poder colocar os seus filhos em ordem para que eles não carreguem pesos que não são deles. Você vai trabalhar também a relação com os seus pais, com os seus ancestrais, com os seus irmãos e também a dinâmica com o seu marido, com a sua esposa. Isso fará toda a diferença na sua vida. E mais do que isso, você terá exercícios de constelação de alta frequência. Os exercícios de CAF do Constelando a Vida estão especiais e te conduzirão a elevar a sua frequência vibracional. E você tem uma oportunidade maravilhosa de começar agora mesmo o seu processo. Por menos de R$60 por mês, você vai iniciar o seu processo terapêutico com o
Constelando a Vida. Por apenas R$ 59,70 por mês, você vai ter a chance de fazer um processo terapêutico maravilhoso para você olhar tanto para as questões sistêmicas quanto trabalhar a sua elevação de frequência. Não perca essa oportunidade porque ela pode durar pouco tempo. Aqui na descrição desse vídeo você tem a oportunidade de adquirir agora mesmo o Constelando a Vida.